sou da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Estou aqui para apresentar o trabalho Homo Nuvens, um conceito de construção. Ele foi escrito e desenvolvido por mim e pelo professor Dr. José Tonesi, da Universidade Federal da Paraíba. Como referencial teórico, nós partimos primeiro por um rápido passeio sobre o transhumano e sobre o transhumanismo, ou transhumanismos, como muitos teóricos gostam de se referir, pois existem vários olhares sobre o transhumano, vários olhares filosóficos sobre esse fenômeno. Então, partimos de Max Murray e dele recortamos 3 elementos que achamos muito importantes para que a gente caracterize o transhumano, ou o transhumanismo, melhor dizendo. É uma filosofia que nos guia a uma condição pós-humana. Portanto, o transhumanismo é um caminhar, um passo antes dessa condição pós-humana. O transhumanismo busca a superação de barreiras impostas pela condição biológica. E o transhumanismo é a manifestação do humanismo sob uma ótica e formatação tecnocientífica. Logo em seguida, passeamos também, de maneira rápida, mas não necessariamente superficial, pela filosofia estropiana. E dela recortamos também elementos que achamos caros à construção desse conceito. Primeiro, ela defende uma vida racional distante de dogmas que são antagônicos ao criticismo científico e ao criticismo filosófico. E tem como principais estruturas o progresso perpétuo, a autotransformação, o otimismo prático, o pensamento racional, a autodireção, a tecnologia inteligente, a sociedade aberta. Esses elementos que eu citei aqui foram construídos, esses princípios da estropia foram construídos por Max Murray, uma versão 3.0, e achamos que dela alguns elementos também nos são caros. O pensamento racional e o progresso perpétuo. E, consequentemente, a autotransformação e o autodesenvolvimento. O conceito de ciborgue, que é aquele híbrido de máquina e organismo, CIB de cibernético, org de organismo, e que também muito bem retrata o Homo Nuvens. Esse ciborgue é uma consequência do estado evolutivo do homem ao se acoplar à máquina e com isso gerar aprimoramentos ou reparações a inúmeras questões disfuncionais. E aí, quando a gente chega até aqui e analisa o pós-humano e vemos esse pós-humano como uma condição que aparentemente é utópica e que aparentemente ainda não existe, a gente fica refletindo e achando que já existe. Eu uso o termo achando porque eu continuo dizendo, a gente ainda está em construção, a gente está nessa navegação em busca da construção desse conceito. Mas uma coisa é certa: os pós-humanistas, em sua maioria, defendem que o pós-humano só passará a existir a partir da hora que seja feito o upload da mente ou a partir da hora em que possamos habitar o espaço, por exemplo, ir para Marte. Lá em Marte, a gente vai, por gerações, se adaptando, se adequando às condições de Marte, até vivermos naturalmente em Marte. E aí faz uma referência lógica e direta ao darwinismo, a teoria da evolução, da qual a gente comunga. Mas o pós-humano, ele é um fenômeno em que a maioria dos pós-humanistas acreditam que é vindouro, que ainda não está acontecendo, e que tem um vasto conjunto de olhares sobre ele. E aí a gente fez um compêndio, um extrato
a partir de um site de uma pesquisadora americana. Na verdade ela é italiana, mas está na Universidade de Nova York, está aí o nome dela, e que ela dividiu mais ou menos isso, que o pós-humano está sendo visto pelo meta-humanismo, pelo transhumanismo, que a partir do transhumanismo existe o transhumanismo democrático, o transhumanismo libertário e o estropianismo, e, por outro lado, o anti-humanismo, o pós-humanismo, que aí vem o pós-humanismo crítico, cultural e filosófico. Esse pós-humano também nos é caro, porque nós acreditamos que o Homo Ludens é um pós-humano. E aí eu vou chegar lá explicando por quê. O termo Homo Ludens surge a partir de uma homofonia para com o título do livro de Johann Huizinga, Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. Esses termos são parecidos e isso nos suscitou como elemento criativo a formação do termo Homo Ludens. Porém, ao se deparar com o livro novamente, porque a gente já tinha entrado em contato com esse livro há um bom tempo, a gente se toca que a busca por um aprimoramento humano é também um jogo. O Homo Ludens é um corpo pós-biológico, híbrido e cibórgico, que tem sua condição cibórgica diferenciada por ter em seu corpo um acoplamento remoto, imediato, pois sua memória está estendida nas nuvens. E aí, nessa ilustração, a gente pode ver bem um corpo, somado a ele artifícios que funcionam como interface entre ele e a rede mundial de computadores, e a rede mundial de computadores que o liga às nuvens. Daí, esse somatório gera o Homo Ludens. A memória biológica, pós-biológica, estendida e remota, é simples também. É muito simples de se entender, porque é a nossa memória que se estende a partir de dois recursos. Então, eu boto um pendrive, um HD externo, e aí ela está próxima a mim. E aquela memória que também é pós-biológica, que está nas nuvens, que é remota, acessável e ubíqua. Para finalizar, esse conceito do Homo Ludens, ele se resume ou inicia-se a partir desse resumo que a gente ilustra a seguir, que é o seguinte: ele nasce do jogo pelo aprimoramento, perpassa pelo transhumano e pós-humano, tem um corpo aprimorado, se faz ubíquo. No ato que eu pego minha memória e faço upload dela, eu já inicio, talvez a gente esteja assistindo a pré-história do upload do homem, mas eu inicio essa história a partir da minha terceirização de memória, a partir do uso da nuvem. E nela eu faço upload de parte de minha memória, e a memória é parte do pensar. E esse Homo Ludens é necessariamente e estropiano. Por quê? Porque ele faz uso de um pensamento racional e de um progresso perpétuo. Busca um progresso perpétuo. Através de quê? Da autotransformação e do autodesenvolvimento. Esse Homo Ludens é um conceito em aberto. A gente está convidando todos a discuti-lo conosco e estamos abertos a possíveis colaborações. Muito obrigado, agradecemos muito, é com muita alegria que a gente participa de um evento como esse. Eis aí nossas referências, que podemos passar detalhadamente, caso alguém queira, e nosso contato.